Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para começar o especial da Copa do Mundo. Eu analisarei todos os grupos com bets de longo prazo em cada grupo, se assim, claro, houver valor em alguma aposta, beleza? Eu analisarei também cada time de cada grupo, mesmo que eu não tenha aposta para o grupo, ou mesmo que eu não tenha aposta para o time em si, eu trarei aqui uma análise fundamentada para vocês entenderem o porquê da minha operação em tal grupo, tá bom? Por isso que eu peço para você curtir aqui o vídeo e também se inscrever no canal, é muito importante a sua presença aqui conosco, não só nesse vídeo, mas em todos os outros. Tamo junto? Então vamos começar aí. Nós teremos o grupo com o Qatar, que é o dono da casa, a Holanda, que é a principal potência do grupo, a seleção europeia, a única seleção europeia do grupo A, Senegal, que é a principal potência africana hoje, e também o Equador, que chega aí com uma base interessante, não me empolga muito, mas interessante. Começando a análise pelo time do Qatar, é uma seleção que tem muitos jogadores que não nasceram no Qatar, né? O Al-Muez Ali, que é a principal força ofensiva ali do ataque do Qatar, ele nasceu no Sudão e ele é naturalizado qatari. Na lateral direita nós temos o Pedro Miguel, que não é qatari também, ele nasceu em Portugal, assim como outros jogadores, acho que são 6 ou 5 que atuam no time titular, que não dá para afirmar ainda como será o time titular, mas 5 ou 6 peças do time são naturalizadas, o que dá um tom aí estranho para o Qatar, que já faz isso, né, há anos. Naturalizou o Emerson Sheik, por exemplo, que é brasileiro e virou qatari, fez isso com o Rodrigo Tabata e agora faz isso com outros jogadores, mas nenhum brasileiro no elenco titular aí por enquanto, beleza? É um time interessante, é um time formado basicamente pela escola asiática, muitos atuam ali no Emirados Árabes, muitos atuam ali no Qatar, então é um time que realmente tem poucas peças que atuam na Europa, o que é curioso, mas preocupante para o técnico aí do Qatar, porque basicamente é um time que vai enfrentar a Holanda, que é basicamente formada por jogadores europeus, Senegal, que é quase toda formada por jogadores que atuam na Europa, e o Equador, que também tem lá suas peças que atuam na Europa. Então esse nível de enfrentamento que o Qatar vai ter pela frente, está tentando ser aproximado aí com vários amistosos que o time tem feito até aqui. O Qatar tem jogado com diversas seleções que são da Europa, né, como foi contra a Albânia nesses dias, quando venceu por 1-0, mas também seleções que não vão com sua força máxima, então fica difícil de você basicamente apontar que o Qatar tem evoluído nesses amistosos, porque o nível de enfrentamento não será o mesmo que tem pela frente, como uma Holanda pela frente, como por exemplo Senegal, que são seleções que exigem um alto nível técnico. Passando à frente, nós teremos a Holanda, que não tem muito o que dizer, é uma seleção que tem suas peças de qualidade, tem o Gakpo em alto nível pelo PSV, tem o Depay, que sempre é um jogador que se espera muito do time holandês, mas é uma seleção que tem alguns problemas que não a permitem chegar perto das grandes seleções, que são, por exemplo, Brasil, França, Inglaterra e Argentina. A Holanda hoje tem um degrau a menos que essas seleções, até pelo recente histórico, né, de ter ficado fora da Copa de 2018, não ter ido tão bem na Euro 2020, que foi em 2021 no ano passado, ou seja, é uma seleção que chega sob desconfiança, chega ali num nível de renovação que para mim ainda precisa amadurecer um pouco, ou seja, uma seleção que, claro, na minha opinião, avançará nesse grupo, mas precisa entrar muito atenta, principalmente, né, no jogo da estreia contra a Senegal, que é uma seleção que exige um enfrentamento muito forte, que é um time de muito contato, é um time que tem um poder defensivo muito forte também. Então a Holanda é uma seleção que naturalmente ela é a favorita do grupo, mas também ela precisa tomar muito cuidado, porque os adversários do grupo não são bobos, cada um tem o seu ponto positivo. Eu vou falar um pouco mais sobre Senegal e Equador agora. Senegal chega com uma equipe muito interessante, na minha visão. Tem até uma equipe para bater de frente com a Holanda no jogo de estreia, principalmente por ser um jogo muito pegado, um jogo muito duro, um jogo de muita emoção. O Senegal aposta muito no seu setor defensivo, tem o Mendy no gol do Chelsea, que foi destaque na temporada passada, tem o Koulibaly, que recém chegou no Chelsea agora, mas que fez uma grande trajetória no Napoli, tanto que despertou o interesse do clube londrino, e tem também o Diallo, que comanda o setor esquerdo da zaga ao lado do Koulibaly. Isso tudo é muito interessante, mas quando você tem basicamente uma lateral esquerda que não traz confiança, é ali que pode morrer o perigo, tá certo? É cotado agora o time ter muitos problemas na lateral esquerda, onde tem ali o Cis, que é um jogador que não tem a mesma fama que tem o Mendy, que tem o Koulibaly, que tem também o Diallo, que atua no Leipzig. Então é um time que tem ali seus problemas do lado esquerdo do campo, ao contrário da lateral direita, que você tem um pouco mais de qualidade.
No meio de campo, é um time formado pelo Mendy, que é do Leicester, o Sarr, do Tottenham, que pode também ser substituído pelo Kouyaté do Nottingham Forest, mas que tem mais qualidade, o Gueye. Então, assim, são peças interessantes. E ali fechando no ataque com o Sarr do Watford, com o Dia, que tem feito uma boa temporada pela Salernitana, é um jogador interessante, que não faz tantos gols, mas também muito pelo nível da sua equipe. Mas por ser um jogador em camisa 9, eu tô otimista de ver um Dia com capacidade ali no ataque do Senegal, copiando um pouco do que faz pela Salernitana, sendo um homem de muito contato e que busca realmente ser o homem-gol da equipe. E do lado esquerdo, o Mané, que a gente tem um pouco de dúvidas aí pela capacidade do Mané em termos de lesão, de estar apto para essa Copa do Mundo, né? O Mané que teve uma semana aí muito conturbada em termos de notícias por conta da sua lesão, mas foi convocado, está na convocação do Senegal e acaba sendo aí o principal nome se jogar pela Copa do Mundo. Se não jogar, precisa sim haver uma reavaliação, mas eu acho que o time de Senegal é muito interessante. Você vê que todos os titulares são jogadores que atuam na Europa, então um nível muito alto, tanto de condicionamento físico quanto de qualidade técnica, né? De sistema tático também, que é muito interessante. Quando você tem um time formado nos principais clubes europeus, ou pelo menos ali na segunda prateleira europeia, você tem muita consciência tática do time, né? Então, além de você ter jogadores que são de qualidade técnica, você também tem um aspecto, uma evolução tática também é muito interessante. E aí que eu entro no Equador. O Equador é realmente um time que tem algumas promessas / jogadores de grande capacidade, mas é um time que já começa pelo goleiro Domingues da LDU fraco. Eu acho o Domingues da LDU fraco. Eu acompanho a carreira dele há muito tempo. Eu já vi ele deixar o Equador na mão diversas vezes. Ele pode ser substituído pelo Galins, é verdade, mas é basicamente um cara que é um talismã para o Equador e pode haver uma certa resistência de trocá-lo na hora H. Então, se o Equador for com o Domingues pro gol, ele perde muito em termos de qualidade técnica dentro dos três paus. Outra coisa ali, a gente tem na zaga do Equador o Hincapié, que é um jogador de menor idade, mas acaba sendo um cara que está evoluindo, que está no Bayer Leverkusen, apesar de não ter grandes notas aí no SofaScore, por exemplo, que é um grande medidor aí da capacidade do jogador, principalmente quando ele não é tão conhecido, né? A gente tem que recolher também algumas ferramentas que nos auxiliam nesses momentos. Outros jogadores de qualidade do time fazem sucesso na Inglaterra num time de menor nível, que é o Brighton. Se trata do Estupiñán, que é o lateral esquerdo, e do Moisés Caicedo, que trabalha na volância da equipe do Brighton e se torna uma das principais peças do Equador. Acontece que desses três jogadores aqui do Equador, a gente tem uma equipe que não é tão técnica assim e tão consciente taticamente, porque se mistura futebol sul-americano, futebol europeu e um pouco de futebol norte-americano com jogadores vindo da MLS. Então acaba que o time ainda tem a mistura do Ener Valencia, um pouco mais avançado na idade no setor ofensivo. É um time que, a mim, desperta um interesse de ver como será Catar e Equador, porque tem uma seleção que não tem tanta qualidade técnica, mas joga com o poder da sua torcida, e você tem o Equador com um pouquinho mais de qualidade técnica, mas para mim atrás hoje de Senegal. Você vê o time de Senegal, os piores jogadores de Senegal basicamente batem de frente com os jogadores aí do Equador, do time titular, e isso é um perigo para o Equador. Agora, em termos de bet, né, começando a falar sobre apostas em si, eu acabo pensando aqui numa aposta que para mim faz muito sentido pela minha análise. Equador para não se classificar pagando 2. Com a possível lesão do Mané, a gente tem as odds do Equador subindo um pouco, estava 1,66 ontem, e hoje, dia 10 de novembro, a odds está pagando aí 2 para o Equador não se classificar. E o porquê desse pensamento? Primeiramente porque, comparando o Equador com a Holanda, a gente tem a Holanda com 1000 vezes mais chances de avançar. Outro ponto interessante é que o Equador estreia contra o Catar. O Catar é o dono da casa e espera-se que haja muita torcida para o lado do Catar. Eu não sei se isso vai fazer tanta diferença, porque o povo catari é proveniente muito do estrangeiro, então o pessoal não é tão apaixonado pela seleção. Mas obviamente que o fator casa será muito levado em conta por Catar nesse confronto. Então, só aí na primeira partida eu já vejo o Equador podendo perder pontos. Do outro lado, Senegal contra a Holanda no primeiro jogo, eu vejo talvez a Holanda tropeçando para o Senegal ou até empatando. Isso dá muita força para a dupla Senegal e Holanda passar. Então eu confio muito na classificação da Holanda, eu confio muito que o Senegal é superior com o Equador, e aí sobra o Catar e o Equador. E eu também vejo o Catar sendo um grande oponente para o Equador. Por mais que o Catar não tenha qualidade técnica, é um time que vai jogar em casa, que vai estar ao lado de sua torcida, uma Copa do Mundo. Então isso tudo deixa todo mundo nivelado, e o Equador muito mais perto do Catar em termos de
o que tem a oferecer do que de Senegal. E por isso eu vou com minha unidade da não classificação do Equador para a próxima fase aí da Copa do Mundo, tá bom? Para mim é o time hoje que chega com mais problemas, é um time que chega com menos pontos positivos se a gente for olhar, talvez um pouquinho mais que o Equador sim, mas comparado com o Senegal fica bem atrás. E aí acaba que pode chegar na última rodada, o Senegal tendo apenas que empatar com o Equador para classificar. E aí acaba que para mim a bet tem seu valor. Por isso eu vou de Equador para não se classificar no grupo A da Copa do Mundo.